Bom dia, tudo bem? Meu nome é Rafael, eu sou diretor da GeoRevest. A GeoRevest, ela é uma empresa que já está há algum tempo no mercado, mas nós focamos muito em soluções de demandas complexas. Então, nós não atuamos majoritariamente em obras, num grande volume de obras, mas sim em obras de grande complexidade, onde outros sistemas tiveram gargalos logísticos para a implantação, na maioria das vezes por condições ambientais. Ao longo desse tempo, nós pudemos participar de algumas obras em empresas de grande porte, a maioria multinacional, com presença em países de várias localidades diferentes. Hoje, o nosso core business está majoritariamente colocado em companhias de saneamento, empresas do ramo alimentício, metalúrgico, farmacêutico. Além disso, a gente tem presença também em algumas incorporadoras, não fazendo a obra toda, mas em alguns projetos especiais. Nós somos especialistas em manta de PVC. Eu vou falar brevemente sobre o produto, só para contextualizar como eu vou seguir falando a respeito dos processos de instalação. Depois, no final, se sobrar tempo, eu volto de novo nesse assunto. Mas um dos pontos importantes de todo o sistema de impermeabilização, como foi bem dito, é você ter um projeto bem definido com todas as variáveis que você vai ter para a tua implantação. Esse projeto é de suma importância porque a padronização ela vai garantir qualidade. Se você já sabe o que você vai executar na obra com todas as variações de layout, isso garante que você não tenha improvisos, garante que você esteja abastecido com os insumos necessários para essa instalação, que você tenha o ferramental adequado para isso e que, principalmente, a tua equipe esteja familiarizada. Eu acho que eu queria falar aqui a respeito de um ponto em especial. A integridade, onde eu falo de escopo sob medida à necessidade. Isso daqui, eu estou falando de você recomendar para o cliente aquilo que ele realmente precisa. No começo da apresentação, eu falei que a GeoRevest é uma empresa focada em demandas complexas. O que isso quer dizer? O nosso sistema ele não é adequado para todas as aplicações. Você tem que ter um custo de implantação que seja adequado à demanda que está sendo solicitada. Tá? E quando eu falo isso, eu estou falando que é o seguinte, não existe produto caro, não existe produto barato, existe produto adequado. Então, na maior parte das aplicações, durante uma obra de grande porte, às vezes o produto que não necessariamente tem o maior custo, obviamente, se bem administrado, ele vai atingir as expectativas. E a oposta disso é que, para uma demanda complexa, às vezes aquele produto que pode parecer caro, sendo adequado a suprir a necessidade esperada, é o que vai determinar a aplicação dele. Depois eu vou voltar nesse assunto, mas basicamente o que a gente faz, nós somos industrializadores de manta de PVC. A gente usa a manta da Bauchemy como insumo, tá? A manta, tanto a manta tóxica de 1,2 milímetros, quanto a manta com proteção de 1,2, e a gente industrializa essa manta para ela virar um painel pronto nas dimensões e no formato da obra. Esse painel ele vai pronto para instalação, já com todas as interfaces de comunicação, já com sistema de ancoragem, shaft, buzinote, tudo isso vai industrializado. Aqui a gente tem um exemplo de um revestimento pronto. Isso daqui é um revestimento para uma célula de castelo d'água. Esse castelo d'água tem 12 metros de altura por 8 metros de diâmetro, uma peça bem grande. Depois eu vou detalhar isso daí mais para frente. Parte de ancoragem, proteção anterior à ancoragem, flanejamento e conexões. Aqui eu vou começar a falar propriamente dito do processo de instalação, que é o foco principal da apresentação hoje. Sempre que ele tenta mitigar ele,
por julgar isso como uma despesa que vai alavancar os custos dele, que é a visita. Visita cliente é algo de suma importância, não pode ser evitado, não pode ser mitigado. Na visita, você vai levantar alguns aspectos da obra. Esse daqui é um reservatório de água, um reservatório antigo, ele tem um layout muito particular. Quando eu estou falando de você fazer levantamento em cliente, eu não estou falando de você olhar a projeção da área do espaço que você vai aplicar. Eu estou falando de uma coisa bem complexa, que é volume. Você vai conhecer a forma, o layout, tá? Não só o dimensional dele. E isso vai te impactar em muita coisa. Vai te impactar não só na especificação do material que você vai usar, mas como você vai fazer o acesso desse material nesse espaço. Quantas pessoas você consegue disponibilizar dentro desse espaço para fazer essa instalação? Isso ele vai levar lá na ponta para você depois em outras coisas que eu vou explanar, que é o custo de hora-homem, tempo de implantação, custo logístico. Às vezes, quando você tem um espaço maior, vale a pena você trabalhar com uma equipe maior, porque você diminui os custos logísticos, mas vice-versa, você pode também estar mudando isso. Seguindo na avaliação, a gente vai ter aqui, depois que você já tem todo o levantamento do espaço, layout, dimensional, volume, estou falando de obra nova, estou falando de retrofit. Na obra nova, o substrato está pulverulento? Sim ou não? Disposição de tubulação, as tubulações estão nos locais adequados? Aqui eu estou falando de uma estação de tratamento de esgoto. A gente entrou dentro da estação de esgoto para avaliar a estrutura dela, para poder estar fazendo uma impermeabilização nova. E a estrutura ela apresenta ali a oxidação das armaduras. A camada passivadora ela perdeu espessura por conta dos ataques químicos da estação de esgoto, e ali a gente já tem uma oxidação do material. Então é o seguinte, como é que você faz o orçamento de uma obra dessa se você não visitou? Você vai chegar para fazer a instalação na obra, você vai se deparar com ferragem exposta, e aí, o que você vai fazer? Ou você vai estourar o orçamento, ou você vai pedir aditivo para o teu cliente que não vai ficar feliz com isso, ou pior ainda, você vai tocar para frente sem cuidar disso daí, e isso vai virar uma bomba relógio. Tenho levantamento, tenho avaliação, aí eu vou para fazer lição de casa. Tá? Vou colocar todo mundo que está envolvido nesse projeto, engenharia, técnico, fábrica, instalação. Então, eu tenho aqui na mesa um responsável de cada área, do que eu acabei de citar agora. Tá? A gente tem o levantamento pelo scanner tridimensional, isso virou um bloco onde eu tenho todo o volume do espaço, eu enxergo tridimensionalmente a área onde eu vou estar fazendo essa aplicação, e a gente vai começar a detalhar. O que vai fazer, como vai fazer, quem vai fazer, tá? Quais são todos os insumos necessários para isso. Um ponto importante que precisa ser levantado nesse planejamento é o seguinte: eu vou ter necessidade de materiais complementares ou substituições. Isso daqui é um reservatório do SESC, e a gente fez a impermeabilização dele há algum tempo. O reservatório não tinha extravasor. Toda vez que o reservatório transbordava, a água saía por cima pelo alçapão, e isso impactava várias infraestruturas. Necessariamente isso está relacionado à impermeabilização? É claro que está. Você imagina como que eu vou instalar um sistema de impermeabilização não aderido, que ele não chega até o topo do reservatório e a água vai estar entrando por detrás do sistema. Esse tipo de provisionamento ele é tão importante quanto aquela avaliação inicial. Por quê? Eu tenho o ferramental para fazer esse tipo de adequação? Vou ter que locar isso? Vou precisar de empresa especializada? Tá? De novo, vai estar impactando no meu contrato, no tempo de instalação. Se eu vou cumprir o range de tempo que o cliente me disponibilizou com o reservatório vazio para fazer essa aplicação? Eu acho que uma coisa que eu queria deixar claro para vocês aqui é o seguinte: eu estou falando de condições ideais de infraestrutura para atendimento em demandas complexas. Isso daqui, todas as fotos dessa apresentação são fotos próprias de cases de obra que nós temos. Todas as pessoas são nossos funcionários, todas as máquinas e equipamentos são próprias da nossa empresa. Isso é cenário ideal. Tá? Putz, eu não tenho condição de ter esse nível de ferramental por conta de custo ou até porque eu tenho uma baixa usabilidade, eu não consigo estar empregando esse material com frequência e não justifica a compra. Só que é o seguinte: hoje eu vou explanar tudo aquilo que seria cenário ideal.
Cada um vai fazer uma autorreflexão e vai falar o seguinte: para os sistemas que eu tenho especialidade, no cliente que eu atuo, desses materiais, quais daqueles são perspicazes à minha atividade? E aí você vai ter um plano de investimento, que ao longo do tempo você começa a se equipar melhor. Semana passada, a gente recebeu um lote de marteletes e parafusadeiras. A gente trocou todos os marteletes da nossa divisão de instalação por um modelo diferente. E não foi porque as ferramentas fadigaram ou não estavam em bom estado, é pelo contrário, isso daí vai entrar até depois numa conta financeira, que a gente vai vender isso como material usado e esse dinheiro vai voltar para o caixa. O que aconteceu? Eu tive na FENASAM, na FEICOM, agora recentemente, tive no estande de um grande fabricante de ferramenta e ele me apresentou algumas delas e se disponibilizou ir até a fábrica e a gente executar alguns ensaios de performance dessas máquinas. A gente saiu de um tempo de 6 segundos com uma parafusadeira para fixar um fixador roscável, e a gente saiu de 6 segundos para 4 segundos. Tá? A gente deixou de usar uma furadeira a bateria, tá? Que é um modelo tradicional, para usar um modelo com impacto. Ela custa um pouco mais caro, mas a gente mudou o equipamento. Você fala assim, puxa vida, 2 segundos é pouca coisa, 6 para 4 não faz diferença. Só que você imagina um funcionário que fica o dia inteiro fixando. A gente reduziu o tempo de obra para a mesma quantidade de fixadores, tá? Em 2 horas. A mesma quantidade de fixadores que ele empenhava num tempo de 8 horas ao longo de um dia de trabalho, ele baixou para 6. Olha o ganho de produtividade que você tem. Vocês nunca conseguirão poder ter um plano de investimento, de máquina, de equipamento, ou muito menos poder ter um orçamento assertivo para com o teu cliente, se você não souber o custo da hora homem do teu instalador. Tá? Se ele é um empreiteiro, é um pouco mais simples de você calcular isso. Se ele é funcionário próprio, peça ajuda para o teu contador. Saiba quanto o teu funcionário custa por hora. Porque isso vai ser ferramenta para tomada de decisão de como você vai seguir a nível de investimento. Vou comprar um equipamento? Essa perfuratriz é uma perfuratriz que custa R$9.000. Tá? A broca dela custa R$1.500. Só que é o seguinte, a opção, aqui é um reservatório. Esse operador está trabalhando em altura, ele está içado por um bloco de polias preso num tripé de salvamento, e o equipamento a mesma coisa. Embaixo dele ele tem 12 metros de profundidade, vocês podem observar que o pé dele ali está solto, ele está em cima de uma cadeirinha com um cinto de segurança. É um trabalho bem complexo. Você imagina que a opção para não usar esse equipamento, para fazer esse furo na parede, para instalar a tubulação de ladrão, era usar um martelete. Você imagina um funcionário num cinto de segurança, em cima de uma cadeirinha, a 12 metros de profundidade, fazendo um furo numa parede de concreto armado com 20 centímetros de espessura, com armadura de aço, usando um martelete para fazer esse furo. O cara ia ficar 2 dias aqui em cima. E aí a questão é a seguinte, depois um funcionário com esse nível de coragem e desempenho, ele desiste da função, se cansa, ou você perde ele para o concorrente, aí você vai se lamuriar, puxa vida, perdi aquele funcionário que era bom. Você deu condição de trabalho para ele? Já falando do cliente, a gente já está lá na ponta. Essa aqui é uma obra que a gente fez na Colgate-Palmolive, aqui no Cebolão, na intersecção das 2 marginais. Entendi como era a obra, fiz o levantamento, ali no começo eu mostrei a foto do scanner 3D, né, que faz o levantamento do plano tridimensional da obra, fiz levantamento, fiz avaliação, fiz compatibilização, entendi a necessidade de materiais complementares, vou para o cliente fazer a integração. Nesse momento aqui, que você vai submeter a tua documentação para o cliente, então você vai mandar as fichas de registro de funcionário, vai mandar ASO, certificados de treinamento. Essa visita aqui não serve para você se provar para o cliente. Documentação você está acostumado, você já conhece o praxe. Serve para você entender a operação dele. Tá? Quando a gente vai fazer a integração, mesma coisa. Vai o engenheiro da obra, tá? Que é o responsável no atendimento do cliente de ponta a ponta. Nós temos uma cultura na empresa que funciona da seguinte maneira. A gente chama de um homem, um projeto. Tá? A gente não
tem departamentização das funções. Eu tenho departamentos dentro da empresa, onde eu tenho engenharia, tenho fábrica e tenho instalação. Mas eu tenho um cara por projeto, por cliente, cuidando disso de ponta a ponta. Então, esse cara aqui, o que ele faz? Ele atende o cliente, ele entende, ele especifica, ele quantifica, ele orça, ele fecha a demanda. Ele vai para o cliente junto com a equipe técnica, tá? Para fazer o levantamento, para fazer a avaliação, está junto com a equipe no processo de homologação com o cliente e vai acompanhar na fábrica a produção e a instalação até a ponta. Para que serve isso? Para você não ter ruído. Ah, você não vai ter ruído de comunicação, você não vai ter partes omitidas do processo, tá? Você vai ter alguém controlando toda a execução. Quando eu falo em você dar condição para a tua equipe, seja de ferramenta, de tudo aquilo que ele precisa para conseguir tocar isso de maneira adequada, você vai mexer lá na ponta em algo que é produtividade. Quando você trabalha com alta produtividade, você consegue ter volume. Quando você tem volume, você faz número. Quando você faz número, você consegue pagar bem para gente boa. Quando você paga bem para gente boa, você mantém a equipe, você satisfaz o cliente, você melhora os seus números. Quando você está ali no processo de integração, que você conheceu a planta do cliente, você entendeu as limitações de operação logística. Veja que eu já não estou mais falando da obra que é lá dentro. Isso aqui é uma obra da Sabesp, é um reservatório de 4,5 milhões de litros d'água. A gente fez esse reservatório já faz alguns anos já. Esse reservatório teve um problema estrutural. A Sabesp fez a recomposição estrutural dele e depois precisava de um sistema de impermeabilização que pudesse suportar o movimento. A gente impermeabilizou um reservatório de 4,5 milhões de litros em uma semana útil de trabalho. A gente abriu 2 frentes de equipe de instalação e a gente conseguiu ter esse tempo não tão somente pelos processos industrializados, né? A manta de PVC indo pronta para a obra já em painéis, aqui ela precisou ser pré-fabricada, a gente não conseguia ter um painel único nessa área toda de cobertura, obviamente por questões de peso, mas falando do que a gente aprendeu ali no processo de homologação, com a integração do cliente, nesse momento o cliente ele passa para você o que você pode ou não ter de movimentação externa. Posso usar caminhão Munk? Posso usar guindaste? Aonde eu posso estacionar esse caminhão Munk? Por quanto tempo ele pode permanecer obstruindo a passagem da minha via de acesso? Tá? E isso daí vai para o teu planejamento, não só para o levantamento de custos, mas para você ter a definição do pipeline das atividades. Máquina, ferramenta, EPI e EPC. Isso daqui são os EPIs dos EPCs que a gente usa na grande maioria das obras que nós atuamos. A gente atua majoritariamente em trabalho em altura e em espaços confinados, então são as 2 coisas que tem de mais complexas juntas. A gente usa desde sistema de tripé para ancoragem do sistema de salvamento do pessoal, até maca de resgate sketch. Isso daqui é a mesma maca que a equipe de Fórmula 1 usa no GP de Fórmula 1 aqui do Brasil. Isso aqui, se eu tiver uma queda em altura, eu preciso conseguir resgatar o funcionário de espaço confinado. E aí você tem que fazer toda a imobilização dele de maneira adequada. De novo, isso daqui é cenário ideal, tá? Você tem que fazer 2 perguntas. Eu preciso de tudo isso? Às vezes você nem precisa, às vezes o tipo de obra que você atua não é adequado. Mas vamos falar de uma bobagem? Falei de coisas complexas, vou falar de coisas simples. Teu funcionário tem um chapéu tipo pescador para poder trabalhar no sol? Isso aqui é uma bobagem, custa R$20. Tá? Como é que você fala para um cara trabalhar em cima de uma laje o dia inteiro, com sol forte, quente, e ele não tem um chapéu adequado com tratamento UV para conseguir diminuir a temperatura dele? Então, assim, são meios que você cria para levar a condição adequada de trabalho e assim você vai poder garantir o que está sendo executado. Tua mão de obra, ela é devidamente treinada e qualificada para aquela atividade? Quando você fala de treinamento e qualificação, isso pode parecer meio óbvio. Fala assim, putz, mas é óbvio que o cara ele
tem ali a qualificação dele para poder estar executando essa tarefa. Mas aqui eu estou falando não tão somente da prática, mas eu estou falando de certificação a nível de comprovação para a segurança do trabalho. Tá? Quando eu estou falando de qualificação, eu estou falando o seguinte, os treinamentos dele, NR33, NR35, NR10, tá, tão válidos? Tudo isso está em conformidade com segurança? Porque se você não tiver isso, você pode ter uma obra interrompida por uma fiscalização. Eu nem vou entrar no mérito de acidente, tá? Não quero pensar nesse caso extremo, mas se você tem uma obra interrompida pelo técnico de segurança do cliente, porque você não se atentou na qualificação do teu funcionário, e você não consegue ter uma outra equipe imediatamente para fazer essa recomposição, como é que fica o teu pipeline de tempo em relação ao prazo que você colocou para ele, que você está entregando a obra? Você vai se enrolar por causa de besteira de novo. Disponibilidade de datas e prazos. Essa é a única foto que não é foto própria, tá? A única foto que é de banco de imagem é essa daí. Eu ia colocar um Gantt, mas tinha muita informação em termos de compliance com o cliente e a gente acabou tirando. Estou falando de disponibilização da seguinte forma. O que o cliente me disponibiliza de tempo para eu entrar? Quanto tempo eu levo para fazer essa tarefa? Quanto tempo meus subcontratados para serviços logísticos, por exemplo, do MUM que ele precisa para fazer mobilização, desmobilização, qual que é o meu plano de contingenciamento? Tem o provisionamento por conta de diferença de condições climáticas? Tá? Por exemplo, a gente vai falar de obra executada no verão. Se você não majorar o teu tempo de instalação, prevendo que você vai perder o final de tarde por conta de chuva, teu planejamento já nasceu errado. Tá? É fatídico que você vai perder final de tarde por conta de chuva. Tá? Você precisa fazer esse provisionamento. Aqui a gente tem um segundo momento que a gente está falando de novo de compatibilização de condições ambientais e segurança do trabalho. A gente teve aquele primeiro momento, que é a integração, que é quando você leva a tua equipe para o cliente validar eles em relação às condições ambientais da planta. Depois você vai ter um segundo momento, aonde você vai propriamente para a execução da obra. Nesse momento é onde vai acontecer a avaliação de condição ambiental, né, que é a APR, né, e você também vai ter a PT, permissão de trabalho. Por que isso precisa ser feito de novo, se você já fez ali a integração e você já teve esse conhecimento? Porque condição ambiental é dinâmica. Você tem variações da tua planta, então você pode ter um equipamento maior, menor, você pode ter outras equipes trabalhando na mesma área, você pode ter risco de queda de objeto, e aí você vai controlar isso daqui, tá? Vai documentar, vai criar todo o plano logístico de controle dos riscos, para daí você estar seguindo com a tua atividade. Cumprimento das obrigações básicas, tá? Isso daqui eu estou falando a nível de norma, tá? Então, isso daqui, como vários outros pontos, não é nenhum agregador de qualidade, tá? Isso daqui é mera deliberação, é obrigação. Você fazer isso daqui não é um mérito teu, é tua obrigação. Fiz tudo. Fiz avaliação, fiz compatibilização, desenhei o projeto, integrei a equipe, tenho um cara qualificado de engenharia, esses aqui são 2 coordenadores de projeto, que vai cuidar daquela ação. Você deu autonomia para ele tomar decisão? Ou você mandou um cara supostamente qualificado para a obra, para você estar pagando mais caro o dia dele do que o dia dos outros? Ele é responsável por cuidar do desempenho da obra, desde a qualidade até o tempo de execução, só que ele pode fazer isso? Você criou as métricas de controle para ele tomar decisão? Ele sabe quando ele vai falar sim ou não? Quais são as variáveis que você vai ter no teu processo? Tá? Com o teu histórico, você já tem ali, você já fez aquilo algumas vezes. Faz um gráfico ABC com todos os problemas que você enfrenta com uma maior frequência. Tá? Dá diretrizes para ele, diretrizes matemáticas para ele tomar essa decisão. Senão não faz sentido. Tá? Você precisa ter alguém na obra que a responsabilidade não seja imputada a ele tão somente para o cara ficar na obra levando bronca. Ele não está na obra para levar bronca, ao contrário, ele está lá para a equipe não levar bronca. E como que ele faz para não levar bronca? Ele toma uma decisão. Ok, começou a obra.
Então, a gente fez todas as preparações, negociamos com o cliente, deu certo, o cliente fechou o pedido, a gente preparou tudo, a gente tem ferramenta, tem máquina, tem gente qualificada, vamos começar a trabalhar. Você tem um plano de ação? Você sabe por onde que você vai começar a obra? Você cuidou das preparações anteriores de limpeza, preparação, transporte dos materiais? Quando o material chega na obra, você sabe por onde que você vai chegar com esse material na obra? Você já tem toda essa disposição? Você tem a ordem de instalação? O que vai primeiro? Tá? Vou falar aqui bem rápido do nosso. O nosso material ele tem a maneira como você vai desdobrar ele. Você imagina o seguinte, você imagina um reservatório em espaço confinado, com uma área de base de, por exemplo, 4 ou 5 metros, ou seja, um diâmetro bem pequeno, com uma altura de 12 metros. Eu tenho muita altura, mas eu não tenho base. Se eu começar a desdobrar o revestimento pelo lado errado, eu travo ele não vai nem para frente nem para trás. Vai ficar todo mundo lá dentro batendo cabeça. Então, você tem que ter esse plano de ação. O que você vai fazer primeiro? Como é que você vai fazer? O que cada um faz? Quais são os responsáveis por cada ferramenta? Você está familiarizado, tá, com as ferramentas que você vai usar nessa execução? O que é qualidade? Muita gente fala o seguinte, muita gente fala assim, em ter valor pela qualidade. Eu sou muito pragmático com isso, porque é o seguinte, você entregar qualidade para o teu cliente não é mérito, é obrigação. Você entregar o produto certo, instalado da maneira adequada, para cumprir o que se é esperado, isso aqui não tem absolutamente nada demais. Quando eu falo o seguinte, eu tornei o reservatório estanque, qual era a outra opção? Não tem outra opção. Não tem reservatório quase estanque. Eu resolvi 98% do problema, eu tenho 98% de aproveitamento. Não, o aproveitamento é zero. Ou vazou ou não vazou. Então, é o seguinte, quando a gente fala em se qualificar, em melhorar processo, para gerar maior resultado para o teu cliente, consequentemente, isso vai ser o teu resultado. Como é que você vai fazer para ganhar mais? Tempo. Esse é o ponto. Quando você tem uma equipe qualificada, quando você tem uma equipe treinada, quando você tem ferramental, quando você tem processo bem desenhado, quando você tem controle, você vai atingir a qualidade que é esperada dentro de um tempo menor. E quando você tem tempo menor e você se compara com o teu concorrente, quando os dois cobram o mesmo preço e você entregou em menos tempo, teu cliente ficou mais satisfeito, você gastou menos com hora homem, você gastou menos com processos logísticos e você fez resultado. É sobre isso que eu queria falar com vocês. Excelência. Excelência é não só a qualidade é obrigação, mas investimento adequado ao que se é esperado. É o que eu falei lá na frente. Sem precisar fazer 2 vezes. Aí você vai chegar no ponto que você vai começar a ganhar dinheiro, que a tua empresa vai crescer, que você vai se desenvolver, que você vai ganhar relevância no mercado e todo mundo vai ficar feliz. Fica aí o meu contato, pode entrar, nos procurar, e eu gostaria de poder ajudar. Por quem precisar de relação de ferramenta, relação de máquina, relação de ordem processual, ficha de controle de EPI, ficha de ferramenta, pede para mim e eu vou ajudar quem precisar. Muito obrigado.